cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai nosso, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Salve Maria, salve José. Esta é a imagem milagrosa de Nossa Senhora do Mel, antes do processo da restauração. Este é o Fernando Maria, que há décadas conhece e acompanha a imagem, já presenciou muitas graças, milagres, é um grande devoto e propagador de Nossa Senhora do Mel. Só ele já distribuiu mais de 30 mil santinhos de Nossa Senhora do Mel, e nesse vídeo ele vai contar a história de Nossa Senhora do Mel, vai falar sobre os fatos impressionantes, graças, milagres, vai falar sobre o processo de restauração da imagem e como aconteceu a transformação para a imagem que hoje nós conhecemos. Vale a pena assistir esse vídeo completo, vai ser um grande aprendizado, uma grande lição dele, que tão bem conhece Nossa Senhora do Mel. A Lília Montemol é uma advogada aqui de Mirassol. A Lília sempre teve devoção a Nossa Senhora de Fátima. Tinha costume na família de rezar o terço todo dia 13, chamando os amigos, os vizinhos para rezar em nome de Nossa Senhora. Ela rezava com uma imagenzinha de Nossa Senhora que quebrou. E ela tinha uma vizinha chamada Dona Rosa, uma portuguesa. Ela dividia a vida dela entre o Brasil e Portugal. Ela cultivava em Portugal, então ela sempre estava lá e aqui. E a Dona Rosa, nessas idas e vindas, disse para a Lília: o que você quer que eu te traga de Fátima? E a Lília falou para ela imediatamente: traga-me uma Nossa Senhora. E a Dona Rosa falava, já falecida, que foi nas lojas e olhava, e olhava, e olhava. Que imagem que eu vou comprar para levar para a Lília? Quando a gente pede uma lembrança para alguém, o que nós pensamos? Vai em Aparecida, traga uma Nossa Senhora para mim, uma lembrança. Todo mundo imagina que a pessoa vai trazer uma lembrancinha, né? Pois não, a Dona Rosa olhou e quis comprar essa imagem. Imagine para transportar no avião e tudo mais, a dificuldade. Ela é de gesso, mas ela gostou dessa imagem, comprou, no meio de tantas que tinha lá na loja. Depois de muito tempo, nós viemos a saber que ela era fabricada por uma fábrica chamada Fábrica Estrela. Então a Dona Rosa comprou e trouxe, entregou o presente para a Lília em outubro de 1991. A Lília tinha, até pouco tempo, agora ela mudou de casa, mas era um aparador onde ficava ali Nossa Senhora. Passou-se quase 2 anos. No dia 13 de maio de 1993, Nossa Senhora chorou pela primeira vez lágrimas. A Lília chegou em casa, tinha uma poça no chão e a imagem toda molhada. Ela então chamou a funcionária e disse: olha, eu te falei que não podia lavar a imagem, porque a imagem é de gesso e ela se destrói. Ela disse: dona Lília, eu não lavei a imagem. Desde cedo que eu estou secando ela, e ela molha, eu seco, ela molha, eu seco, e não para. Essa funcionária da Lília na época não era católica. Então, não entendia nada. Estava lá secando a imagem vertendo. A Lília então comunicou ao padre João Carta, que era o pároco na época. A imagem foi levada para a matriz de Mirassol, São Pedro, e lá permaneceu. Foi comunicado ao senhor bispo, na época Dom José, que então montou uma comissão de estudos. Nessa comissão estava o próprio pároco, o padre João Carta, o servo de Deus, Monsenhor Ângelo Angione, que está com o coração intacto, todo mundo conhece. Passado 1 ano que ela estava chorando lágrimas, no dia 13 de maio de novo, só que agora de 94, ela estava na missa da manhã na matriz, ela verteu sal pela primeira vez. Ela ficou toda coberta de sal. Depois, ainda no mesmo mês e ano, 22 de maio de 94, ela verteu mel pela primeira vez. E depois, no dia 27 de maio de 94, ela verteu o óleo pela primeira vez. Depois começou-se, já estava, e deu continuidade ao processo de estudo. Ela foi enviada para a Unicamp, em Campinas,
para ser analisada. Foi estudada por um corpo de cientistas, na sua maioria não católicos, aonde ela foi analisada, foi furada na época, passou uma sonda com uma câmera dentro dela, fez todos os exames possíveis. Ela é uma imagem de gesso e oca. De gesso e oca, não tem, dentro não tem nada, ela é oca. Continuou então os estudos, ela foi para o CLAP. CLAP é Conselho Latino-Americano de Parapsicologia. É a ciência que estuda fenômenos paranormais, supranormais e assim por diante. E também foi decretado, a palavra técnica é fenômeno supranormal. A palavra popular é milagre. Não existe explicação humana para o que acontece com esta imagem. Mais ainda, esta imagem de Nossa Senhora esteve com vários servos de Deus. Como já disse o primeiro, Monsenhor Ângelo Angione. Depois esteve com a Irmã Dulce dos Pobres, Beata Dulce. Depois esteve também com o servo de Deus, o Padre Bozano, Damião de Bozano, grande apóstolo do Nordeste, bastante conhecido também. Esteve com ele. Esteve também com o servo de Deus, Guido Scapio. Então, ela esteve com vários santos que puderam testemunhar o milagre e rezar diante dela. Quando ela foi encontrar o servo de Deus, Padre Damião de Bozano, quando o Padre Damião a viu, ele chorava muito e levantava as mãos para o céu e dizia: eu não sou digno de vê-la. Eu não sou digno de vê-la. Imagina um santo dizendo isso. Então, depois que ele rezou, venerou, ele fez uma profecia. Ele disse assim: leve ela. Levamos ela, foi levada para a matriz, e durante as mil Ave-Marias, ela verteu vinho em abundância durante as mil Ave-Marias na matriz de Mirassol. Depois também, quando o servo de Deus, Monsenhor Ângelo Angione, vocês sabem que o Monsenhor foi um grande santo e grande devoto de Nossa Senhora. E o Monsenhor tinha pedido a Nossa Senhora duas graças em vida. Primeiro, que ele queria passar o purgatório dele na terra. Vocês lembram bem, o Monsenhor ficou 5 anos em coma em cima de uma cama. Nossa Senhora o atendeu como ele pediu. Nunca teve uma ferida, nunca. O coração dele, os médicos diziam que era como o coração de um jovem. Ficou 5 anos em coma. E o segundo pedido que o Monsenhor fez é que ele queria morrer numa festa de Nossa Senhora. Nós estávamos nesse mesmo lugar, rezando as Mil Ave-Marias, era festa da exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro. Terminando as Mil Ave-Marias, terminou tarde, porque naquele tempo nós começávamos as Mil Ave-Marias às 8 horas da noite, terminou tarde as Mil Ave-Marias, a Lília me ligou no final das 1000 e disse assim: não venha embora, vá para o hospital que o Monsenhor não está bem, está na UTI, leve a Nossa Senhora para ele. Mas fui, peguei Nossa Senhora, foi eu e o Marcos, peguei Nossa Senhora e fui. Quando chegou, só podia entrar um, eu entrei. Quando parei no guarda e falei para ele: eu preciso ir na UTI visitar o Monsenhor Ângelo, eu preciso levar a imagem para ele. O guarda disse: não, o senhor não vai entrar, hipótese alguma, esse horário na UTI não se entra. A UTI é um horário muito restrito e tudo mais. Eu abri o plástico, que eu estava com a senhora no colo, abri só o rosto dela e mostrei para ele. Ele disse para mim: entra, rápido. Eu entrei, cheguei, o Monsenhor estava cheio de aparelhos, daquele estado de UTI, coloquei ela do lado dele na cama e rezei com ele ali, ele em coma. Mas durante a oração, e eu disse para ele algumas coisas, falei para ele: Monsenhor, ofereça o teu sacrifício que o Senhor está padecendo pela igreja, pela santificação dos padres, pelas famílias. Aí ele começou a chorar, as lágrimas escorriam, todos os aparelhos possíveis começaram a apitar naquela UTI,
e eles vieram e falaram: o senhor tem que sair imediatamente. E me tiraram, e ele morreu nessa madrugada. Esperou virar o dia, que era a exaltação da Santa Cruz, e ele morreu na festa de Nossa Senhora das Dores, igualzinho ele tinha pedido a Nossa Senhora, que ele ia morrer no dia de Nossa Senhora. Dos olhos dela, como o olho humano contrai e dilata. O exame é muito simples, é feito com uma luz. Como nós, quando a gente está dentro de um quarto escuro um bom tempo, se acende a luz uma vez, a gente fecha o olho porque a luz incomoda, porque a nossa pupila no escuro está dilatada, e a hora que acende a luz ela contrai. E os olhos de Nossa Senhora têm esse movimento como os olhos humanos, contrai e dilata a pupila dela. Outra coisa interessante da Virgem é que ela não tem o mesmo peso todos os dias. Se você colocar ela na balança agora, ela tem peso; se colocar mais tarde, ela tem outro peso; se colocar outro dia, ela tem outro peso. Vocês vejam bem que eu tenho força, consigo, mas muitas vezes as guardiãs que me acompanhavam não conseguiam pegar, não conseguia carregar. Tem dia que ela tem um peso que parece ser uma pessoa mesmo, né? Então, é outro fenômeno interessante. Mas também era muito comum, na matriz, principalmente no começo, que as rosas que enfeitavam ela ficavam cheias de mel. Os terços das pessoas rezando, e assim por diante. Também, outra coisa, dentre esse período da vida, 28 anos que ela verte, ela foi restaurada 5 vezes. Todas as vezes que restaurou ela, que alguém toca, ela para de verter. Só que da última vez, que foi em 2017, ela não parou. Então, quando tiraram a tinta, porque ela era Nossa Senhora de Fátima, ela é Nossa Senhora de Fátima todinha branca, todo mundo sabe que Nossa Senhora de Fátima pintada branca. Quando tirou-se a tinta, ela estava dessa cor, não tem betume, não tem verniz, não tem nada, só imagem. Ela estava desse jeito. Ela ficou 3 meses no ateliê tentando ser pintada. Por quê? Como da outras vezes ela não secou. As outras vezes ela secava, dessa não. Quando passava a tinta, quando ela secava um pouquinho, passava a tinta, ela molhava tudo, escorria e arrancava toda a tinta. Então foi consultado o padre que acompanha ela, hoje, que é um parapsicólogo, portanto uma pessoa especializada, e falou: padre, olha, não consegue pintar. Quem é que pinta a casa chovendo lá de fora? Então o padre disse: não pinta, ela não quer ser pintada, deixe ela como está, tal qual como ela quer ficar assim. Ela é a Virgem do Mel, ela tomou por si só a característica dela, e de fato ela ficou então dessa cor. Dentre essas viagens e as restaurações, também ficou conhecido no Brasil todo, porque ele gravou muitos vídeos, aquele fragmento que saiu quando foi quebrada a mãozinha dela, e eu guardei esse fragmento. Depois esse fragmento foi dado para o padre Antônio Furtado, lá de Fortaleza. E esse fragmento dele verteu todos os elementos que Nossa Senhora verte, menos o vinho. Todos os outros elementos, esse pedacinho desse tamanhozinho dela, verte. Tem as fotos, estudos, tudo. Também eu vi em Petrópolis, quando eu estava lá, eu tinha feito uma época umas medalhas dela, e nem sabia que eu tinha dado essa medalha lá, não lembrava. Quando eu voltei 2 anos depois em Petrópolis, ela já foi lá umas 7, 8 vezes, na comunidade Jesus Menino, uma senhora se aproximou de mim e falou: preciso mostrar uma coisa para o senhor. Essa medalha, e a medalha pingando. Eu disse: mas a senhora colocou essa medalha no mel? Não coloquei. Essa medalha faz isso,
Passado um mês que o Senhor me deu e foi embora, aconteceu isso. Depois, também uma foto dela, que está em Minas, na região de Fortaleza de Minas, tem uma foto dela que verteu mel e que verteu sal. Também está lá. E muitas outras coisas que relacionadas a ela, além dos milagres e tudo mais. O primeiro milagre que teve notícia, logo no início, foi uma criança que estava ficando cega, de Mirassol, hoje é uma médica já. E a criança estava ficando cega, os pais pesquisando, descobriu que ela tinha um câncer no cérebro, já estava do tamanho de um limão. Então, levaram o mel, porque tinham marcado a cirurgia para a criança. E a criança foi internada e o pai levou o mel ainda no hospital para dar antes dela entrar para o centro cirúrgico. E deu o mel para a criança. Como já tinham feito todos os exames e tudo mais, a criança entrou para o centro cirúrgico. Foi aberta a cabeça, os médicos abriram, a hora que abriram, cadê o tumor? Abriram e fecharam, porque já não tinha mais nada. Quando a criança retorna ao quarto, sai da recuperação, o médico dá uma orientação à mãe. Senhora, fique atenta, e quando ele voltar da anestesia, pode ser que tenha reações, é uma criança. Tenta levantar de uma vez, ou quer descer, então a gente não sabe que reação vai ter, a senhora fique atenta. A mãe dela dava o testemunho que não entendeu. Ela desmaiou, teve um sono que nada controlou e dormiu. Desceu, estudou, formou médica, e ela dá o testemunho dela, que ela leva esse mel e dá também aos pacientes dela nos hospitais. Então, são muitas graças, muitos milagres. Outra coisa importante disso, porque tem pessoas que recebem a graça igual no Santo Evangelho, né? Os 10 leprosos foram curados, um só voltou para agradecer. Isso é muito triste. E na vida espiritual é assim. Muitas vezes quando a pessoa está precisando da graça, está doente, ou está isso, ou está aquilo, ou seja, a situação financeira, profissional, a pessoa reza, faz novena, vai atrás, recebeu a graça, esquece. Vai aparecer só quando precisar de novo. Felizmente para muitos, a fé é só pronto-socorro, que a gente vai só quando está ruim. Não pode ser assim, né? Cada um de nós que vê desse milagre, os nossos olhos, um dia no nosso juízo, Deus irá nos perguntar disso. Porque quantos, se tivessem visto esse milagre, teriam se convertido? Quantos, que se tivessem visto isso com os olhos, teriam acreditado? Teriam mudado de vida? Teriam passado a obedecer o que Nossa Senhora pediu? Que é tão simples, viver a vida de sacramento, rezar o terço rosário todo dia, confessar e ir à missa todo domingo. Não é? Coisas tão simples que a Virgem pediu. Quantos estivessem diante dessa imagem não teriam convertido? Jesus mesmo disse no Evangelho: ai de ti, Cafarnaum, se os milagres que foram feitos aqui tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido e feito penitência. A gente passa a grade e ela secava. Aí voltava para fora da grade e ela chorava. Ia para dentro da grade e ela secava. Curioso isso. E as irmãs fizeram. Elas faziam assim. O pedacinho do plástico que ela vem envolta, elas faziam como relíquias. Mandavam para os doentes, para as pessoas, e muitos eram curados, rezando e tocando o plástico que a Virgem Santíssima foi envolto em Nossa Senhora. Aqui mesmo na capela teve um milagre. O Padre Marco lembra bem disso. Gisele está aí? Teve um milagre. Tua mãe, né, gente? Do câncer. O plástico. Quanto pesou quando tirou, gente? 8 quilos. Pesou o câncer que foi tirado do abdômen dela. 8 quilos. Colocou o plástico de Nossa Senhora e ela recebeu também. Então, para ver quantas gramas.
Então, multiplique. Podendo fazer, faça postalzinho da foto, distribui. Eu sempre senti muita falta disso, porque em todos os lugares eles não fazem. Isso aqui tudo faço por minha conta. São de levar, porque eu sei das graças e do que acontece nesses lugares. Tá bom? As orações da devoção a Nossa Senhora do Mel estão no livro Quem Reza Se Salva, o maior livro de devoções já publicado no Brasil. São inúmeras e preciosas devoções, com centenas de orações, cheias de indulgências, graças e promessas. Adquira o seu, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo.